Olá, que você esteja bem, eu sou o Henk Mingroni, você está no canal Yoga Bhavani, Yoga, Vida e Consciência. E no vídeo de hoje nós vamos reagir a um conteúdo produzido pelo Pava, lá no canal dele, o canal do Pava, em que ele fala sobre a IA, né, sobre como as inteligências artificiais, ou melhor, inteligência artificial, isso mesmo, estão sendo utilizadas para, de repente, tomar os empregos das pessoas. Então eu vou reagir junto com vocês, ainda não vi o vídeo, e eu vou reagir aqui junto com vocês esse conteúdo e vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso, tá? Bora para a transição de tela aqui. Alan está aqui conosco, eu estou aqui com vocês e nós vamos conversar o quê? O aviso assustador de Elon Musk. É tão assustador assim? O Alan está aqui para pegar perguntas que vocês trouxeram para me passar. Quais são as perguntas? Você acha que esse benefício... Não. Ih, acabou o suco. Você acha benefício os empregos terminarem e termos uma renda global para a população? E por quê? Ai, ai, ai. E os lençóis que tu vai me colocar? Se é benefício acabarem os empregos e ter uma renda global. O Elon Musk tinha falado, né, que no futuro planetário ele via, né, não que ele quisesse, mas ele via que iria terminar os empregos porque os robôs, máquinas iriam assumir tudo, né, a inteligência artificial ia assumir tudo. Por exemplo, hoje os carros da Tesla, eles já andam sozinhos. O Elon queria tirar o volante e pedais. A legislação americana não permitiu ainda. Mas a que ponto estamos disso? Eu diria poucos anos. Porque já tem, lá nos Estados Unidos, tu diz pro carro, me leve para a rua tal, número tal. Tu faz 20 quilômetros passando por todos os tipos de ruas, vias e obstáculos, sem encostar um dedo em nada, sentado. Tu podia estar vendado, não ia ter diferença. Não precisa nada, tem número. Isso é quem mora nos Estados Unidos me diga aí. Quem tem um Tesla, diga aí. Isso é verdade. Se tem obras, ele para, ele desvia, ele anda bonitinho. E quando ele não tiver condições, ele vai parar e apitar, e daí tu faz alguma coisa. Mas é raro os momentos. Existe uma certa, um certo gosto, não sei, uma certa vontade, né, de algumas pessoas em defender o Elon Musk, né? Não está sendo diferente aqui com o Pava. Se esquece de dizer que já existiram vários relatos de atropelamentos, de batidas com os carros da Tesla. Claro que não são a maioria, mas eles ocorrem, não é tão perfeito assim quanto se propaga. E quando eu digo assim de defender, né, é por conta da fala do Pava, que diz, olha, ele falou tal, que no futuro, assim, oh, mas não é que ele concorda, não é que ele quer, né? Então, isso é uma forma sei lá, começar a proteger a imagem do Elon. Vou deixar ele falar mais a respeito e depois eu vou falar um pouquinho sobre o próprio Elon Musk, para a gente desconstruir um pouco a ideia de genialidade que nós temos a respeito dele. Bom, dirigir é uma coisa complexa. Olha quantas coisas tu tem que cuidar. Agora imagina dobrar roupa, passar, lavar uma louça. É bem menos complexo. Atendente de caixa do mercado, o risco é menor. Por isso que já existem máquinas que fazem esse trabalho, né? A gente tem já máquinas que tornam o processo de dobrar roupa automático, ou automatizado, não automático. Nós temos uma coisa chamada lavadora de louça, que você põe ali e ela faz a lavagem da sua louça. Então, não são tecnologias muito complexas, né? A gente já tem essas tecnologias. Temos uma coisa que se chama máquina de lavar roupa, né? Que lava nossas roupas. Então, não é uma coisa muito complicada, né? Assim, mantidas as devidas proporções ali, criar um carro autônomo não é um bicho de sete cabeças de acordo com as tecnologias que já estão disponíveis hoje, com as tecnologias computacionais de radares, né, os lasers, essas coisas, né, o próprio GPS, tudo isso faz esse processo de construir um carro autônomo ser algo que não é tão difícil, né? Os ajustes, né? A eficiência disso, a eliminação dos possíveis erros, talvez seja o mais trabalhoso, mas construir um carro autônomo não é algo tão complicado nos dias de hoje, tá? Então, seu risco é menor. E tem menos variáveis, menos coisa para te cuidar,
menos fatores, tu não precisa de 300 mil radares LiDAR, não precisa de não sei quantas câmeras, não precisa de um monte de coisa. Quais profissões, me digam aí, não podem ser substituídas por uma inteligência artificial? Hoje em dia, o ChatGPT 4.4, ele já conversa contigo como se fosse uma pessoa. Como se fosse uma pessoa. Tu conversa. Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Como você está, Pedro? Eu tô bem. Sabe me dizer se vai chover hoje? Não, hoje não vai chover, o dia vai ser sol. Por falar nisso, tu tem um compromisso para tal hora. Tu pode desmarcar para mim? Tá bem, eu desmarco, pode deixar. Tu não vê a diferença de tu falar com uma pessoa e com uma inteligência artificial hoje. Né? Hoje. Então, qual seria a dificuldade dela substituir todos os empregos do mundo? Não se preocupa, Pedrão, meu treinador da academia. Né? Eu disse que talvez o teu seja o último a ser substituído por IA, né? Então, Agora, Gente, tem inúmeros empregos que não serão substituídos por inteligência artificial, inúmeros, tá? Isso que o Pava, né, está compartilhando, de certa forma, não deixa de ser só uma análise mais superficial, mais rasa, e que, infelizmente, gera um pouco de pânico, nas pessoas, tá? Mas são inúmeras as profissões que não serão tomadas pela inteligência artificial. eu já não sei mais. vai estar treinando com os robôs. Treinando com o robô. O robô levanta 20 quilos, tome este peso, né? Pode ser. Mas assim, agora, se eu acho isso ruim. Gente, vamos ver planetas mais avançados. Se a gente for ver, não aparece os livros lá. Tem A Vida no Mundo Espiritual, do Chico Xavier, né? Inúmeros livros psicografados que relatam vidas mais avançadas no mundo espiritual. Os Discos Voadores, da Utopia e a Realidade, Arthur Bellet, inúmeros livros que relatam psicografias e outras que nem são psicografias, de pessoas que viram e tudo mais. Como é que viram, Pava? Foram levadas e viram. Tem também, tem de tudo. Todos comunicam. Como é a vida nos mundos mais elevados? Não existe ninguém fazendo nenhum trabalho. Não existe. Quem é que faz? As máquinas. O que o Elon Musk diz? Não tem lixeiros, não tem supermercados, não tem trabalhos domésticos. Mas o que as pessoas fazem? Não, as pessoas até trabalham. Elas têm o Acorc lá, né? Ele era um supervisor de uma fábrica de aço solar. Ele ficava controlando o que as máquinas faziam. Mas os aços solares não estavam sendo soldados por seres lá o dia inteiro na fábrica, sendo aço. Eles estavam fazendo o quê? Eles estavam vivendo. Aqueles caras que estariam lá soldando, não sei o quê, estavam vivendo. Estavam com a família, estavam aprendendo alguma coisa, estavam prosperando em alguma área da vida, estavam desenvolvendo novas vidas de viver no cosmos, estavam auxiliando planetas menos evoluídos a se darem conta que são deuses, estavam tomando banho de sol, estavam expandindo a consciência em algum nível dimensional superior através de uma meditação, estavam... Aí que tá. Você lembra que a gente falou que a nossa vida aqui nós vivemos para a matéria? A gente vive para a matéria, acorda para manipular a matéria, lapidar a matéria, formatar a matéria, vender a matéria, comprar a matéria, limpar a matéria, dobrar a matéria. A gente vive para a matéria aqui. E quando é que a gente tem tempo para viver para o espírito? Aqui, na Terra? Não. Se a gente partir do pressuposto de que existe uma diferença ou uma ruptura entre o que é espiritual e o que é físico, o Pava pode até ter razão. Mas como na prática não existe essa diferenciação, a gente vive o espiritual a todo instante. Não existe ruptura nessa experiência, né? Isso se apresenta mais como um paradigma que o Pava tem, e que não só ele, muitos espiritualistas também possuem, achando que a dita vida espiritual, ela se desenvolve ou é experimentada no ambiente extrafísico ou para além da materialidade. E para quem me acompanha aqui sabe que eu tenho dito e repetido que a materialidade concreta é o que nós mais temos de espiritual para atuar, né? Então, ponderem sobre essa fala do Pava, porque ela apresenta um paradigma que ele está inserido, né? Que ele está utilizando para perceber a realidade que o cerca. E tá tudo bem, tá? Não é um julgamento aqui, é só uma constatação de que isso é um paradigma. Tá joia? Então vamos lá, continuar. E daí, então, o que se faz? A gente vai ter tempo para viver para o espírito, mas é óbvio que isso vai dar um choque total na nossa sociedade, porque ninguém faz nem ideia que existe o espírito, mas aí que vem, né, do caos que faz as coisas surgirem, né? A semente, quando ela é enfiada embaixo da terra, ganha pressão, fica no escuro, apertada, o
que ela vai começar a nascer uma coisa nova. Então, isso aqui também é mais um paradigma, mais um modelo que é muito utilizado por uma vertente espiritualista, mas com viés espírita, tá? De que é necessário, entre aspas, o sofrimento para que a gente, de alguma forma, cresça ou se desenvolva, né? Quando ele faz a analogia da semente recebendo pressões, é isso que ele quer dizer, que a gente precisa passar por turbulência ou tribulações para que a gente, de alguma maneira, se desenvolva. Isso não é uma verdade absoluta, tá? Isso é uma possibilidade, mas a gente não precisa passar por pressões e turbulências nesse sentido para se desenvolver, nem tão pouco materialmente ou espiritualmente, tá? É, enfim, vou dar mais tempo para ele falar aqui, porque o papo está caminhando por uma direção que estou achando interessante. Vamos lá. Né? E a nossa sociedade, ela não vai poder segurar a transformação. Ela não vai, ela não vai poder segurar a transformação. Eu acho que essas tecnologias, elas vão começando aos poucos, ir tomando algumas posições. O Elon diz que vai começar em fábricas, né? A própria fábrica da Tesla foi a primeira que ele testou. Depois ele teve que tirar todos os robôs, porque eles estavam deixando o processo mais lento do que os humanos, né? Ele queria fazer 5 mil Teslas Model 3 por semana, e ele não estava conseguindo. Era uma fábrica totalmente robotizada, e não estavam conseguindo fazer 5 mil por semana. Ele foi lá ver por quê. Ele olhava assim pro robô, e daí aquele robô tava parafusando nessa velocidade. E ele, quem é que regulou esse robô? Bota 20 vezes a velocidade. Daí começou a fazer 20 vezes mais rápido aquele parafuso. Vocês realmente acham que o Elon Musk vai no chão de fábrica observar robô apertando parafuso? O Elon, assim como vários outros magnatas, bilionários que têm as suas diversas empresas, não estão muito preocupados com o chão da fábrica, tá? Já visto que inúmeros ex-funcionários da própria Tesla processaram a empresa por más condições de trabalho, por trabalhos com cargas horárias excessivas, más condições no geral, né, para trabalhar. Então, acho que teve até relatos de pessoas que estavam dormindo lá no chão da fábrica, enfim. Então, não é assim, não vamos romantizar a imagem. Como que surge aí a figura do Elon? Acho que, se não me engano, em 1995, por aí, ele tinha, junto com o irmão dele e mais um amigo, tinha construído ou feito, né, um site que era mais ou menos um LinkedIn da época, tá? Era um diretório de negócios. Então a pessoa entrava lá no site e conseguia fazer negócios, né? Uma empresa encontrava outra, essas coisas. Esse negócio, obviamente, não surgiu do nada, ele teve que ter um financiamento. E aí é que entra a história que ele nega veementemente, né? O Elon Musk nega, mas o próprio pai dele já confirmou, né? O pai era dono de uma mina de diamantes lá num outro país da África. O Elon Musk, ele é da África do Sul, ele não é americano, ele é da África do Sul. E o pai dele tinha essa mina de diamantes e, através do rendimento dessas minas, ele criou riqueza na África do Sul. Então, o Elon e o irmão, mais um amigo, montaram esse primeiro site aí, e aí foi um bom negócio. Uma empresa de computação, não sei se é ainda existente hoje, chamada Compaq, comprou esse site, esse diretório, por 300 milhões de dólares. A partir daí, ele e o irmão se separaram, né? E ele, o próprio Elon Musk, com parte dessa grana toda, montou uma empresa chamada X.com. Tá? X.com. Antes dele transformar o Twitter em X, ele já teve um site chamado X.com. E no processo dessa empresa, ela se uniu a uma outra empresa que, dentro do portfólio dessa empresa, tinha um produto chamado PayPal, que era um sistema de pagamentos eletrônico ainda existente hoje, né?
E aí a empresa foi crescendo, o PayPal se tornou um gigante, o Musk vende as participações dele, e aí ele começa a atuar nisso do jeito que hoje a gente entende ou conhece ele, né? Não foi ele que inventou a Tesla, não foi ele, foram dois outros engenheiros, e ele foi lá e investiu, comprou uma parte, depois ele se tornou, se eu não me engano, agora ele é o majoritário e tal, mas foi investido. Assim como outros processos da, do desenvolvimento econômico dele, não é porque ele é um gênio, não. Ele simplesmente é um cara de negócios. Talvez, se a gente quiser colocar genialidade aí nesse processo, seja em observar a oportunidade. A gente não tem noção do quanto esses caras com grande quantidade de dinheiro, a gente não tem noção, eu e você, aqui, a gente não tem noção do que é ter 1 milhão. A gente não consegue conceber o que é ter 1 milhão. Imagina conceber o que é ter 1 bilhão de dólares. Então, esses caras, que têm essa quantidade enorme de grana, eles estão sempre observando as suas relações econômicas e buscando a melhor forma de fazer o seu capital crescer. Então, e aí eu não digo nem, sendo bem conservador aqui, eu vou falar, olha, talvez se ele for gênio é nesse sentido aí, de ele observar oportunidades e investir o seu dinheiro. Mas com caras que têm tanta grana quanto ele, quanto o cara da Amazon, quanto o Bill Gates da Microsoft, esses caras, eles têm tanto dinheiro que às vezes não precisa muito de genialidade para fazer. Basta eles terem o poder econômico, como o Elon Musk teve. Ele foi lá e comprou o Twitter. Por quê? Porque ele queria ter a liberdade de falar as groselhas que ele quer falar, as bobagens. Ele quer ter uma plataforma, tá? Então, não é porque ele é um grande investidor e que ele está preocupado com isso ou aquilo. Ele é uma pessoa, ele é um capitalista. Vamos colocar desse jeito? Ele é um capitalista. O que ele quer é fazer o capital dele ampliar, como todo capitalista, tá? Então, a gente precisa desconstruir essa imagem de gênio dele, porque não é bem assim, tá? Não é bem assim. Mas bora lá, vamos escutar o Pavo. Então, daí ele viu que ele tinha que ajustar 1 zilhão de coisas ainda e disse, não vou conseguir fazer a tempo 5.000 Model S por semana, vou ter que começar a tirar os robôs e botar a gente de volta. Ele começou a fazer isso e daí começou a conseguir fazer 5.000 Tesla por semana. Mudou. Mas assim, ele já disse que já tá voltando agora com calma, porque ele fez tudo às pressas, né? E já conseguia. Agora ele tá fazendo com calma, né? Ajustando tudo, cada processo. Mas ele já tem fábricas automatizadas. E ele disse que os primeiros robôs vão ser para trabalhar em fábricas. Mas ele já tem lá um protótipo que é o Prime, né? Que é um humanoide robô que já tá lá dobrando roupa. Já tem vários lá dobrando roupa, guardando nas gavetas. E ele disse que em breve vão começar a vender. Né? Quem é que não vai querer um robô que faça essas coisas? De repente as pessoas queiram, dependendo do preço, dependendo do valor, vale a pena, né? Sei lá, e claro que vai chegar nos Estados Unidos 20 anos antes de chegar aqui. Normal, né? Até... Observem, por favor, com todo discernimento, esse tipo de discurso, tá? Vai chegar 20 anos depois aqui. Não é verdade, né? Isso parece mais um complexo de vira-lata que os brasileiros carregam. Não é verdade. E sobre esse lance de robô, dobrar roupa e tal, que bom, né? Que bom que isso está acontecendo. Que bom quando do desenvolvimento das primeiras indústrias, o contexto histórico também apresentava essa preocupação com o advento de maiores ou tecnologias mais avançadas. Exatamente da mesma maneira que hoje a gente está dizendo que a inteligência artificial vai tomar empregos, houve num primeiro momento do desenvolvimento do que hoje nós chamamos de capitalismo, né, com o surgimento das indústrias e tal, a mesma preocupação de que, ai meu Deus, né, vão acabar determinados empregos, e eles não acabaram, tá? A nossa relação com o trabalho mudou, infelizmente, para pior, tá? Mas a relação com o trabalho mudou. E a proposta, né, que a gente entende como sendo a base do desenvolvimento tecnológico é exatamente para fazer com que
cada vez mais o ser humano tem a maior liberdade para viver. No entanto, pelo sistema capitalista, pelo modelo capitalista, não adianta a gente negar isso, tá? O modelo capitalista transforma tudo em mercadoria, tudo se transforma em produto. Então a tecnologia, ela também foi transformada em produto. Então, em vez dela ser utilizada para produzir uma menor dinâmica de trabalho do ser humano, o que aconteceu foi exatamente o oposto. Tanto que hoje, em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, existe o Vida para Além do Trabalho. É um movimento em que as pessoas querem a diminuição das jornadas. Uma jornada de 4 dias de trabalho. Hoje a nossa jornada é de 6 dias de trabalho e descansa um. Isso, né, com todo o aumento da tecnologia, com todo o aumento de produtividade, a carga de trabalho humana não diminuiu. Ao contrário, aumentou. Tá? Então, nos primórdios da Revolução Industrial, quando se cogitou a falar assim, ei, criança não pode trabalhar, criança não deve trabalhar, as pessoas da época diziam, imagina, se tirar as crianças, vai quebrar a economia, vai quebrar a economia. Aí depois falaram, não, ó, 18 horas de jornada não dá, temos que diminuir. Imagina, se diminuir a jornada de trabalho, vai falir, vai quebrar, a economia vai quebrar. E não quebrou, né? Começaram a se conceder os direitos trabalhistas, né? Essas coisas todas foram. Sempre houve essa de, não, aí vai acabar, o modelo vai, né? Então, do mesmo jeito que hoje nós estamos falando, inteligência artificial vai acabar com a economia, as pessoas não vão trabalhar, esse é só um novo modelo dessas falas que a gente já experimentou enquanto humanidade durante o processo de desenvolvimento dessa era mais industrial, tá? Então, assim, a gente tem aqui a percepção de um paradoxo, né? Estamos mais tecnológicos, estamos mais produtivos como em nenhuma outra época da nossa história humana. No entanto, a gente trabalha muito mais, né? A gente trabalha muito mais. Por quê? Porque a tecnologia se transformou em produto. Então, né, para hoje você ter condições de estar escutando o que eu estou falando ou vendo o que eu estou aqui gesticulando e tal, nessa live, você precisa de tecnologia. E essa tecnologia virou produto, né? O computador que você tem, o celular que você tem, o fone de ouvido que você tem. Nada disso gerou de verdade uma diminuição da carga de trabalho, um reajuste das estruturas sociais, né? Uma melhoria da nossa humanidade em si, né? O que a gente vê foi gradualmente o oposto, cada vez mais uma estratificação social, um processo, em alguns casos, de desumanização, de colocar pessoas num que a gente, né, escuta aí chamando, por exemplo, de reserva industrial, tem que ter desemprego, que tem que ter um grupo, né, isso eu já abordei, né, aqui em outras lives, por exemplo, um cara, um empresário, vamos colocar dessa forma, australiano, dizendo em rede aberta lá na Austrália, em cadeia nacional, que tem que ter entre 10% e 14% de desemprego, e isso é o ideal, para que as pessoas entendam que quem manda é o patrão, né? Tem que ter essa. Porque o que está acontecendo? Isso a gente escutou esse ano. O desemprego aqui no Brasil caiu, está caindo, tá? Tá aos níveis mais baixos em mais de 10 anos. O que os analistas falaram? Olha, não pode ter esse desemprego tão baixo. Por quê? Porque isso vai aumentar o salário. Porque como tem mais gente trabalhando, vai ter menos disponibilidade. As empresas vão ter que disputar trabalhador. E aí o trabalhador vai poder escolher aonde ele vai. Olha, aquele salário é maior. E aí o salário aumenta, né? E os analistas dessas grandes redes aí estavam falando, não, tá muito baixo o desemprego, tem que aumentar o desemprego, porque senão vai gerar inflação, percebe? Então, é uma loucura isso. A gente está vivendo um momento, né, que nós temos muita produtividade, tecnologias fantásticas, mas a humanidade só trabalha mais e mais e mais, mais e mais e mais. A humanidade está cada vez mais segregada, separada, né? Uma pessoa hoje que
sei lá, pertence à classe C e D, é bombardeada todos os dias com um discursinho de que só ela se esforçar que ela vai conseguir. E a gente sabe que não é isso. Não é uma questão de mérito, é uma questão de estrutura, né? Uma pessoa que levanta às 3, 4 da manhã para chegar no serviço às 8, né? Ela não tem mérito, né? Ela não está se esforçando suficientemente, sabe? Ela não tem um mindset adequado. Então percebam que essa questão de tecnologia, sendo aí, como o Pava está colocando, ela é muito mais complexa. E até mesmo como o Elon Musk coloca aí, é muito mais complexa, tá? Não dá para a gente analisar isso de uma maneira tão superficial, porque faz parte da estruturação da sociedade como a gente está experimentando ela hoje, e essa sociedade ela está sendo experimentada através de um parâmetro que, querendo ou não, a gente gostando ou não, é um parâmetro baseado no modo de produção capitalista, ok? Esse é um modo vigente, a nossa sociedade responde a esse modo de produção. É através dessa relação do trabalho constituída nesse modo de produção que nós construímos boa parte daquilo que nós entendemos como sociedade, tá? Mas para por aqui, vamos deixar o Pava falar mais. É porque é do Léo. Por isso que eu acho que o processo vai acompanhando o nível de consciência que a gente... Eu espero que em 10 anos, 20 anos, a nossa consciência esteja bem maior, as pessoas estejam tendo tempo para já desfrutar mais a vida, conhecendo mais o propósito da sua vida, que não é viver para a matéria, é estar acima da matéria, né? A matéria servindo a nós, em vez de nós trabalharmos para a matéria, né? E tenha tempo de que faça esse processo, essa transformação, sem gerar um caos tão grande, mas que vá fazendo degradadamente, né? Paulatinamente esse processo. Mas acho que vai sim, a tendência é que substitua pelo menos as atividades mais pesadas, as atividades mais De risco, brutais, as atividades de mais risco. Eu acho que são essas que vão, pelo menos num primeiro momento, começar. As outras a gente vai dando tempo para que a gente vá acendendo a nossa sociedade junto. Daí veio aquilo que ele diz, né? Se isso então acontece, ele disse que a sociedade vai prosperar muito. Por quê? Porque com a quantidade de produção de tudo que nós teremos, né, nós vamos ter abundância de tudo, né? De recursos, de objetos, de computadores. Vão produzir quantos mil computadores? Vão 24 horas sem parar produzindo um computador, né? E ele diz que vai ter uma abundância planetária. Mas daí vem as pessoas e nos dizem assim, Pava, isso é terrível para o meio ambiente, isso é terrível para o planeta, porque os recursos são escassos, a vida é escassa. Não é. Aí que tá. Sim, é terrível, sim. Já hoje, nós, enquanto humanidade, né, nós já produzimos muito mais do que a gente consome, porque essa é a dinâmica do capitalismo, né? Produção em excesso para gerar mercado, se cria mercado quando não tem mercado, tá? Só um exemplo disso por exemplo, a atuação dos grandes produtores de petróleo, né? Agora a gente não vai mais produzir, diminui a produção. Para quê? Para que se aumente a demanda e assim o preço do petróleo sobe, sabe? Faz parte do sistema, tá? Aqui eu não estou dizendo que, por exemplo, o socialismo é melhor. Eu estou só apontando o modus operandi. É assim que funciona. Funciona no capitalismo, se cria mercado. Não tem o mercado, vamos criar esse mercado. Não tem a demanda, vamos criar a demanda, tá? E para isso ocorrer, essa produção em excesso é um dos fatores, é uma das engrenagens. Então nós já produzimos demais, nossos recursos planetários já estão se exaurindo, ok? Então ponderem sobre isso. A gente tem produção em excesso de alimento, tá certo? Boa parte desse alimento é usado para ração animal, né? A gente teria condições de não ter ninguém em insegurança alimentar ou passando fome no planeta. Nós temos isso ocorrendo por conta simplesmente de questões políticas, tá? É uma questão política, não é uma questão econômica, tá? E aqui é importante que a gente observe isso, tá? Não é uma questão econômica, não é falta de grana para fazer com que as pessoas tenham o que comer, é uma questão política, é uma questão de estruturação das bases da nossa própria sociedade, tá? Pense nisso que eu falei há pouco, em que uma pessoa detentora de um meio de produção, um empresário, chega e diz, precisa ter desemprego, porque assim, com desemprego, as pessoas vão ver quem manda. Falou isso com a cara lavada
em rede nacional lá na Austrália, ok? Então, ponderem sobre isso. Não é uma questão financeira a gente não ter mais fome, é uma questão política, é uma questão estrutural, tá? É uma questão estrutural. Então, bora lá. Tá? A abundância ela é a coisa mais abundante do mundo. É infinita, né? Só existe abundância. Só existe abundância. 1 grão de maçã dá 1 quintilhão de maçãs. E 1 quintilhão de maçãs, então, dá 1 hectilhão de maçãs. É uma função infinita. Uma semente de maçã tem infinitas maçãs. Então, funções do infinito, tudo que existe na Terra. Então, mas tem um metal, o alumínio vai acabar. Vai. Eles acham outro. Mas aí ele fica circulando. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, um carro vendido hoje em 2024 é o mesmo Dodge Challenger de 64, que foi passado por um processo, amassado, reamassado, remoldado e é outro carro. É o mesmo metal de todos os carros antes. É reciclagem, né? E Quisera que fosse assim, mas a realidade material concreta mostra que não é assim. A nossa capacidade de reciclagem no nosso planetinha não é tão fantástica como vendem pra gente, tá? Não é assim que funciona, tá? E mesmo que a gente utilize o processo de reciclagem, há um decaimento na qualidade do objeto que foi reciclado. Ainda assim, porque tem processos químicos, enfim, né? Não tenho a maior expertise para falar sobre isso, mas vai havendo gradualmente um decaimento na qualidade do objeto reciclado. Então é importante reciclar? É importantíssimo reciclar. No planeta hoje, é satisfatório? Não. Em nenhum lugar do mundo é satisfatório o processo. Ele é falho, ele não cumpre as demandas ou as necessidades que o planeta tem para manter a sua, digamos assim, entre aspas, saúde, tá? Nós estamos exigindo mais do planeta do que ele pode dar. É simples. no Japão, só 4% do material não é reciclado, do lixo. Só no Japão, né? Aqui na minha cidade tem o lixão da Caturrita, onde nada é aproveitado quase. Querendo deixar a Caturrita a céu aberto. Mas aí não é problema do mundo, é problema nosso. Nós que fazemos má gestão das coisas, porque a prosperidade é infinita, né? Todos os recursos são infinitos, mais cedo ou mais tarde vão voltar para a Terra, vai voltar a decomposição, vai achar novos, vão fazer a fusão entre eles, vão fazer de novo, daí volta para a Terra, daí volta para o daqui a pouco tem outros planetas, tem planetas de diamante, tem... Enfim, a questão é que esse tipo de pensamento, pessoal, de que tudo, entre aspas, é infinito, acaba refletindo nessa estruturação que eu falei, que permeia a nossa sociedade. Sem que a gente perceba, tá? Nós somos embebidos por um tipo de ideologia que é a ideologia da classe dominante. Não acreditem em mim, ponderem, usem o discernimento de vocês. A ideologia da classe dominante tende a ser a ideologia dominante. Tende a ser a ideologia dominante. Então, quando a gente começa a reproduzir esse tipo de discurso de que não, veja bem, vai voltar para o planeta. Gente, eu posso estar falando uma bobagem aqui, mas são centenas e centenas de milhares de anos para se formar o que hoje nós chamamos de petróleo, sabe? São centenas e centenas de milhares de anos, para não falar, sabe, bilhões de anos para se formar o que hoje nós chamamos de sei lá, os minérios como a gente... Não é uma coisa que acontece da noite pro dia, sabe? Tem no espaço aqui, tem, sei lá, o diamante já tá pronto, ó. Ele tá sendo só colocado dentro da Terra, sabe? O alumínio também, ó, ele já tava ali voando no espaço sideral, aí quando formou a Terra, o alumínio só se encaixou. Não é assim, são processos que demoram centenas de milhares de anos. E quando a gente escuta um discurso desse, a gente, não, aí volta para a Terra, e aí depois a gente acha outra coisa, tem planetas de diamante. É a reprodução do senso comum, é a reprodução dessa ideologia que permeia a sociedade que a gente está inserido, ok? A gente precisa romper com isso e começar. É por isso que eu falo e falo, desculpe estar repetindo, a realidade material concreta é o que mais nós temos de espiritual para atuar. Falando numa linguagem yogi, isso que acabei de dizer, existe uma propagação de uma ilusão sobre a forma como a gente se relaciona um com o outro e com a realidade.
a gente não está enxergando as coisas como elas são. Nós estamos fantasiando a realidade, tá? Então, né, o que eu também falo aqui repetidas vezes, né? A gente tá mais vivendo o falso eu do que o eu real. Ou de uma outra forma que eu falo também, olha, a vida acontece. A vida está acontecendo, para além dessas minhas elucubrações, das minhas projeções, da ideia de que fulano tem mérito e o outro não, de que um cara é justo e o outro não. Para além de tudo isso, a vida está acontecendo. Enquanto, sabe, a gente fica preso nessas, como é que eu vou dizer, nessas alienações, tá? A vida está acontecendo. O fato é que, nesse exato momento, enquanto a gente fica com esse discurso de que a natureza é abundante e próspera, ela é infinitamente próspera, existem crianças morrendo de fome, existe, por exemplo, os gorilas lá na África em risco de extinção, tem um monte de outras coisinhas nesse sentido acontecendo, que quando acontecerem, não, sabe, não é amanhã que vão surgir, sei lá, uma nova espécie de gorila. Vai saber se eles vão voltar a existir. Vocês entendem? Eu tô extrapolando para que fique bem claro, para que a gente não caia nesse tipo de discurso, que é um discurso raso, tá bom? É um discurso raso, essa ideia da prosperidade infinita, abundância, porque Deus provê. Isso é raso, tá? E místico, tá? Não tem nada efetivamente de espiritual nesse tipo de discurso. Então vamos lá. Abundância existe e que sim, existe para todos no planeta. E segundo ele, nós teríamos abundância de tudo, né? Logo, tudo ficaria muito barato, porque ele disse que teríamos abundância de tudo, tudo ficaria muito barato. Então, todo mundo poderia ter acesso a tudo. As coisas poderiam até ficar mais baratas, mas elas não deixariam de ser um produto. E como um produto, alguém está querendo lucro. Alguém vai estar se beneficiando disso, tá? E pensem nisso, para que se haja lucro, invariavelmente tem que se haver a exploração do trabalhador, tá? Mas serão máquinas, hein? Que é isso que ele está dizendo? Serão máquinas. Tudo bem, né? Serão máquinas, tá? E essas pessoas será que de verdade, no futuro, essa maior produtividade, esses preços mais baixos, eles vão ser traduzidos numa experiência social mais equalitária, mais harmônica, menos exploratória, né? Porque, com todo o respeito a quem quer que seja que esteja me ouvindo aqui e agora, a gente precisa tirar as nossas ideologias e enxergar as coisas como são. O capitalismo, ele se sustenta e prospera através da exploração do homem pelo homem, ok? Você, eu, quem quer que seja, nós estamos vendendo o que nós chamamos de força de trabalho para alguém. Essa pessoa que está comprando a nossa força de trabalho com, sei lá, 1 hora do nosso trabalho, ela já gerou valor para pagar o nosso salário. Estou extrapolando aqui, é claro que cada caso é um caso, mas é só uma didática. Com 1, 2 horas do nosso trabalho, a pessoa já tem o produto em termos financeiros que daria para pagar o nosso salário. As outras 5 horas de trabalho, sei lá, é lucro. A gente não está trabalhando, entre aspas, para nós, né? É lucro do cara, é exploração. Estou falando isso para vocês entenderem o quanto é dispare, não é harmonioso. Tá? É um sistema exploratório. De novo, não estou aqui com essa minha fala defendendo qualquer outro tipo de sistema. Eu só estou constatando um fato. É assim que ocorre. É assim que ocorre. E se cria nessa relação que a gente recebe aí o dito salário, né, por estruturação, vão criar na gente a ideia de que esse salário, entre aspas, é suficiente. Por quê? Porque eu consigo comprar algumas coisas, porque eu consigo satisfazer algo, né? Entre aspas, eu consigo ter um pouco de dignidade. Então, sei lá, abstraindo mais ainda aqui, sabe? O cara trabalha na fábrica lá produzindo um carro da Mercedes, ele ganha um salário X. Ele sabe, ele já abstrai
a ideia de que ele não vai poder comprar uma Mercedes, porque ele já se contenta em comprar um tênis de uma marca X em 10 vezes no cartão. Olha que maravilha, eu consigo agora comprar, sei lá, o meu telefone XYZ em 18 vezes. E assim a gente vai achando que estamos prosperando, que a humanidade está se desenvolvendo. Quando na verdade, né, nós que somos a força de trabalho, nós somos tapeados todos os dias, todos os dias. E ainda essa tapeação é tão, entre aspas, bem feita que a gente faz isso sorrindo, porque no final, sei lá, do mês, a gente consegue, de repente, comer uma pizza, olha só, né? A gente consegue, não sei, algum outro objeto que faz com que a gente tenha a sensação de que tá tudo bem. Então eu fico distanciado da ideia de que o valor que eu produzo para quem me emprega é, entre aspas, infinitamente maior do que aquele que eu recebo. Que eu não vou conseguir, muitas vezes, usufruir do próprio bem que eu produzi. Tá? Eu abstraio essa possibilidade, porque eu fico lá como um miquinho adestrado, vendo que agora eu posso comprar o tênis X, que eu posso comprar, sei lá, até mesmo um carrinho Poisé, né, financiado, que agora eu tenho condições de pagar a parcela. Vocês entendem como a gente não percebe o quanto a realidade é diferente dessa ideia que estão vendendo pra gente? Na prática, a gente vive uma coisa e a gente tá tão, entre aspas, melecado com esses pulsos aí das estruturações que a gente não percebe a realidade. A gente não tem clareza dessa realidade. Então, a jornada espiritual, por exemplo, como é apresentada por esses yogis há mais de... os caras falavam isso há mais de 2.500 anos antes de Cristo, né? Principalmente o pessoal lá do sul da Índia, o pessoal chamado Siddhas, tá? E os Siddhas são caras, por exemplo, como o Babaji, para quem gosta de saber, né? Babaji, Patanjali, Tirumular, Boganathar, Agastya, né? São os maiores sábios lá do subcontinente indiano. Esses caras, eles tinham com clareza de que não tem como tirar a experiência material da, entre aspas, equação espiritual. Não tem. A gente está inserido. Não tem como eu ficar cantando on, on, on com criança passando fome do meu lado. Esse era o ponto de vista desses caras. Por isso que eles desenvolveram não só ferramentas para que a gente conseguisse ter uma compreensão mais, entre aspas, extrafísica da realidade, mas desenvolveram matemática, física, química, medicina, engenharia, tá tudo lá. Nos mesmos textos que fala sobre como construir maior harmonia, né, tava esses conhecimentos que a gente diz que são materiais, tá? Mas a abordagem que esses caras tinham da experiência da materialidade era uma abordagem que levava a cada um de nós a construir essa maior lucidez, para que a gente enxergasse as coisas como elas são, para que a gente não ficasse preso nessas entre aspas, magia que vão ser colocadas sobre nós. O que eu quero dizer com isso? A estruturação social baseada em divisão de classes não é uma exclusividade desses nossos tempos modernos. Isso ocorre na humanidade de maneira geral desde sempre, tá? Na Índia também ocorreu esse tipo de fragmentação social. A gente sabe até hoje, né, através dos sistemas da castas, mas o principal movimento ou o principal responsável por essa gradual distinção entre as pessoas dentro de uma sociedade está ou surge no momento em que, por exemplo, né, Índia Antiga, um rio deixa de ser de todo mundo. De repente uma comunidade estava lá pescando, vivendo à beira daquele rio, de repente chega uma pessoa e diz, então, sabe que é esse rio aqui? Não é mais, você não pode mais vir aqui, para vir aqui você precisa de uma autorização. Como assim? Então, é porque agora quem cuida dessa região é a família X. Então, algo que era coletivo começa a ser privado. E aí as disputas, então, se aquela pessoa agora é dona desse rio, então eu sou dono daquela montanha. Tá? Eu estou simplificando bem, tá? É claro que o processo foi muito mais complexo do que esse, mas as distinções sociais que ocorreram ao redor
do nosso globo, na grande maioria das vezes, surgiram por conta dessa distinção de posse, né? Da, entre aspas, privatização de ambientes. E não só de ambientes, mas também de estruturações que hoje a gente vai chamar, por exemplo, de religião, né? Mas vamos dizer assim que no princípio era, olha, você não pode se comunicar diretamente com aquele sol. Antes eu olhava para o sol e falava assim, pô, sol, cara, você é demais. Que maravilha estar contigo. Aí de repente alguém começou a dizer, então, olha, você não pode falar assim com o sol, não. Para você falar assim com o sol, para você falar com o sol, você tem que dar 3 pulinhos pro lado, você tem que oferecer uma folha de alguma coisa, e você tem que falar desse jeito. Ó, sol lindão, eu gosto de você, tá? Mas como você não sabe falar desse jeito, e eu sei, você tem que então me pagar para eu falar isso. E para fazer a oferenda com a folha X, que você também não sabe muito não, porque você tem que ficar com a posição da mão assim, olhando para tal lugar e derramar a aguinha assado. Vocês entendem o que eu quis chamar aqui de privatização de aspectos não materiais? Né? A gente vai tomando posse, alguém vai se julgar então detentor de determinados direitos ou poderes, e assim a gente vai criando essas divisões. Então, cuidado com esse discurso, tá? Para finalizar aqui, cuidado com esse discurso de que tudo é abundante, que Deus vai cuidar, que por trás, por mais que eles pareçam ser discursos libertários, eles na verdade são cabrestos, tá? Ponderem sobre isso, não acreditem ou engulam goela abaixo o que eu compartilhei agora com vocês, não. Ponderem. Comodidades, aos serviços, aos negócios, né? E daí ele disse que então teria que haver uma renda mundial num primeiro momento, porque senão ninguém ia ter o que fazer. Renda básica. Porque atualmente nós ainda temos uma troca, que é o dinheiro. Isso teoricamente sempre vai ficar mais ou menos assim. Porque se eu produzo chá, né? Eu amo fazer chá. Eu vou dar o que eu amo para as pessoas. Eu vou produzir o que eu amo para contribuir com a sociedade, para dar prosperidade para o mundo, para crescer, para... Pessoal, vocês entendem que as coisas na realidade não são assim? As pessoas produzem chá porque isso dá dinheiro, porque isso é um ativo. Você vai poder ter lucro, tem uma demanda, tem mercado, tá? É por isso. Um exemplo simples e direto aqui. O que eu falei para vocês no início do nosso encontro? Olha, esse é o formato que as pessoas estão mais pedindo. Então, é uma demanda. E eu estou fazendo React. Não é porque é o meu formato predileto, mas é porque é uma demanda. Existe entre aspas, um mercado, ok? E eu estou buscando suprir isso. Simples. Então, mantidas as devidas proporções, quem vende chá não é porque ama fazer chá, tá? A pessoa pode até amar fazer chá, mas ela entra nessa por negócio, porque existe um mercado, tudo bem? Para servir, eu vou fazer o que eu mais gosto. Eu faço chá e dou pro Alan. Só que o Alan só faz mouses. Só que ele toma 10 chá por dia e eu só uso um mouse a cada 2 anos. Então, como é que eu vou trocar um chá por um mouse? Então, tem uma ferramenta que é chamada dinheiro, que eu troco o dinheiro, eu faço o que eu quero com o dinheiro dele e ele faz o que ele quer com o dinheiro do troco. Entende? Então, essa ferramenta não muda nunca. Por isso, teria que continuar havendo essa ferramenta de troca. Eles dizem de um sistema mundial. Agora, o que a gente tem que se perguntar é mais embaixo ainda, né? Qual é a mentalidade que será passada para essa população? Isso é o que importa, né? Se esse salário mundial vai ser servido para escravizar a população, porque daí fiquem com isso, vivam com isso é o que existe, isso é o que há e nunca mais ninguém vai crescer, nunca mais ninguém vai prosperar, todo mundo vai se acomodar, é outro fator que vai depender das pessoas e de quem tá lá, não é do mundo, porque ninguém é vítima de nada, a não ser de si mesmo. Vocês entendem o quanto esse discurso é complicado, pessoal? Esse discurso que o Pava está transmitindo é muito complicado, tá? Desculpem, mas vamos lá. Eu acho que agora vai ficar um pouco mais claro quando eu digo a realidade material concreta que nós temos de espiritual para atuar. Por quê? Porque a realidade material concreta, ela não é imaginativa, ela não é utópica, ela não tem e se. O que vai acontecer? O que tem é a análise concreta da realidade que a gente está inserido, tá? Se a gente tiver, não sabe, um mínimo de comprometimento em observar a realidade que a gente está inserido, de tentar entender de qual local eu estou observando essa realidade, ou seja, o que é que me constitui, o que dentro de mim sou eu mesmo, e o que é crença, o que é achismo, né?
que na tradição do yoga, dentro dos meus cursos, para os meus alunos, eu sempre falei, olha, desenvolva a autopercepção, autopercepção. Eu preciso ter clareza de que local eu estou situado para enxergar a realidade, que me favorece, entre aspas, um montinho da onde eu enxergo a realidade, que eu estou construindo de perspectiva de mundo. Eu preciso ter clareza disso, porque se eu não tenho essa clareza, eu vou viver de e se, eu vou viver de fantasia. Tá ficando mais claro o que é o tal do falso eu e o eu real? O falso eu, ele tá sempre preocupado se os ETs vão aparecer, se eu vou para um umbral ou não, se qual planeta que eu vou ao desencarnar, se no futuro a renda mínima proposta por uma pessoa, a suposta renda mínima de um suposto mundo que vai ter alta tecnologia e produtividade. O falso eu está preocupado com isso, mas a vida acontece. A concretude da experiência é eminente, tá? É eminente, não é algo abstrato. Tá? Daqui a pouco vocês vão fazer o que vocês têm que fazer para ir dormir, porque amanhã vocês vão ter que trabalhar. Vocês entendem? Tem conta para pagar. Só que eu e vocês, a maioria das pessoas, espiritualistas ou não, está preso num viés de percepção de realidade baseado nessa construção muito fantasiosa, muito fantasiosa. E o que é concreto e prático, palpável para a gente não é que a gente não está percebendo, a gente vivencia, mas a gente não associa isso como sendo a realidade em si. Para nós, a realidade é outra coisa. Para nós, a realidade, sei lá, é se o Corinthians vai ser campeão, né? Quem vai ganhar a eleição, quem vai perder isso ou quem vai perder aquilo, não no sentido crítico da coisa, né? Quando eu falo das eleições aqui, mas é mais no sentido de transportar responsabilidades, desejos, anseios, né? Para algo ou alguém, para esse mundo fantasioso e hipotético. E a vida está acontecendo incessantemente. A vida não cessa, tá? Então, observem esse discurso que o Pava está apresentando com muita ponderação e com muito discernimento. E o meu também. Si mesmo. Qual que é o maior recurso do mundo? É tu. O teu único recurso é tu, né? Ou tu controla as coisas ou tu é controlado, entendeu? Tu pode viver muito bem nessa sociedade e, tudo bem, só recebo, não faço nada e, na verdade, vai ficar depressivo e é isso, e o mundo é assim e fica na vítima. Ou ir lá, aprender, fazer cada vez mais, prosperar, ver o que tu pode fazer, ver como melhorar, ver como improvisar. Sempre vão existir pessoas, sempre vai existir como tu crescer, sempre vai existir como tu melhorar a tua sociedade. Hoje já existe, sempre vai continuar existindo, tu sempre vai poder prosperar, é uma função cósmica universal, o universo prospera, é prosperidade, tu sempre vai poder. Então a gente não pode ficar de vítima, vão nos controlar, o intuito é nos controlar, o intuito... E se for? Se for, tu vai ser controlado? Gente, com carinho que eu digo, olha, se eu quiser, eu posso dizer, e ainda posso trazer até uma concretude, digamos assim, teórica, para dizer que não, que o universo, ele na verdade, ele não é um prosperar. Na verdade, o universo, ele é um constante colapsar de onda, ou seja, é uma constante morte. Eu posso ir por esse caminho e posso criar um viés em que eu vou confirmar, inclusive com dados, tudo isso que eu estou falando, né? Não, porque o constante financeiro, a prosperidade. Não, eu posso olhar para um outro lado e dizer, não, o universo é decaimento constante. É decaimento constante. Eu posso ir. O que a proposta que os yogis fazem é para que a gente saia dessa masturbação mental, dessa masturbação que vai levar a gente a ficar aí buscando o êxtase ou gozo em coisas que são rasas. A gente precisa, do ponto de vista desses antigos yogis, olhar a vida como ela é. Sabe o que esses caras dizem, né? Em contraponto a isso que o Pava colocou? E eu não estou dizendo que eles são os corretos, eu estou apresentando um contraponto para vocês, para a gente ponderar. Eles dizem o seguinte: a vida não tem sentido. O sentido da vida é o viver. A gente não tem missão no sentido de eu encarnei porque eu tenho que passar por isso, por causa da minha mãe, por causa... Não é assim, né? Não é o foco falar sobre esses processos kármicos, mas não é assim que funciona, né? O sentido da vida é a gente viver, é passar por isso aqui da melhor maneira possível. Com isso, eu não estou dizendo que a gente não tem que ter um propósito. Eu posso estabelecer propósito e buscar
a experimentação desses propósitos. Mas eu talvez, tá? Talvez esteja me iludindo ao achar que eu tenho um destino, né? Pensa disso, ó. Sentido para as coisas é uma direção. Essa direção vai levar a gente aonde? A um destino. Quando a gente fala que a gente está destinado a alguma coisa, é porque a gente tem uma suposta ideia de que no final a gente vai chegar em algum lugar e que esse lugar já está pré-determinado, tá? Do ponto de vista desses antigos sábios, isso não existe. O destino não existe. Predestino não existe. Aquilo que eles entendem como karma não é essa noção que nós temos de está tudo determinado. Eu tinha que passar por isso. Tá? 90% das coisas que a gente diz que a gente precisava passar é tudo burrice mesmo. A gente não precisava, não. Tá? É falta de lucidez, é falta de atenção, é ignorância. Tá? Não é destino. Ok? Então, vamos, do fundo do meu coração, vamos ponderar melhor sobre o que está sendo proposto, porque se a gente não ficar atento, a gente só vai reforçar esses paradigmas que estão levando a gente a uma experiência espiritual que é muito rasa e que é como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. É o que eu falava para o meu pessoal do meu grupo de estudo, que inclusive tem algumas pessoas delas aqui no chat, que a gente muitas vezes vive um entretenimento espiritual e não uma vida espiritual em si. As pessoas acabam experimentando a espiritualidade da mesma maneira como experimentam qualquer outro tipo de entretenimento, tá? Mas vamos lá. Não, vai ser controlado quem não tem essa consciência. Esses vão ser controlados. Que daí vão ficar lá de vítima da sociedade, recebendo e ficando eternamente num salário global, controlado por um governo global, que dita todas as regras. Paciência. Se tu tá num planeta desses que isso é vigente, é porque inconscientemente, dentro de ti, tu ainda tem isso, tu é assim. Né? Porque se tu já tem essa tomada de consciência, tu já nem mais nesse planeta vem. Se tu tá aqui é porque tu tá associado energeticamente a todos que assim são. É porque assim, internamente, tu se trata. Então tu vem parar num mundo que é assim. Então o problema é a gente não é desse mundo. A gente não é desse mundo, a gente tá aqui só porque se associa, então a gente vai querer mudar o mundo. Não, a gente tem que... Esse tipo de discurso é um discurso baseado em meritocracia e em espiritualidade isso não funciona. Por mais que seja contraditório a tudo aquilo, né, o que eu tô falando, seja contraditório a tudo aquilo que normalmente se fala, a espiritualidade não é baseada em mérito, tá? Aquilo que nós chamamos de vida é um constante vir a ser. E esse constante vir a ser, ele é recheado de circunstancialidades. Ele é a manifestação dessas circunstancialidades que foram deflagradas por algum tipo de processo nas relações que a gente estabelece uns com os outros e com o meio em que a gente está inserido. É um processo que eu poderia chamar de caótico, mas não no sentido que a gente dá ao termo caótico como sendo uma bagunça, mas como sendo esse infinito potencial de vir a ser baseado em possibilidades, infinitas possibilidades que emergem de circunstancialidades. O caos não é bagunça. A gente entende errado. O caos tem um princípio de ordenação muito coerente nele, mas isso é papo para um outro momento, que também não é um assunto, né, a teoria do caos, física, não é algo que eu vou dominar, não. Eu experimento isso espiritualmente, tá? Eu entendo, faço as correlações, mas para trazer na técnica do saber físico concreto aqui, talvez eu não tenha, talvez não, eu não tenho essa competência, tá? Mas o que eu posso dizer é que a gente tem na espiritualidade aquela ideia de que semelhante atrai semelhante, né? Se você está aqui é porque você está nessa vibração. E eu vou deixar vocês com a pulga atrás da orelha, nem sempre, tá? Nem sempre. Não é uma regra isso, não é, entre aspas, uma lei, tá? Às vezes os opostos se atraem, tá? Não é semelhante atrai semelhante, às vezes os opostos se atraem. Às vezes é circunstância e tá tudo bem. Nós temos, através do discurso que o Pava está trazendo, nós temos a possibilidade de enxergar uma constante busca por uma sensação de controle. Quando a gente escuta de que, olha, se você está aqui, se você está lá, se isso está acontecendo, é porque você está vibrando assim, você está vibrando assado, é uma busca incessante nossa de controle. A gente quer ter uma sensação de assenhoramento, né, das circunstâncias ou da vida em si. A gente não controla nem o nosso pum. Uma hora ele escapa. Então,
o que os yogis dizem é viva da maneira mais lúcida, mais clara possível, sem estresse e sem autoculpa, vai vivendo. Quanto menor o nível de estresse e autoculpa, vai vivendo. Utiliza as suas experiências para construir um assenhoramento da sua real, eu não gosto de usar esse termo, mas da sua real natureza, tá? E essa nossa, entre aspas, real natureza não é que é divina, porque somos deuses. Não é nesse aspecto. Aquilo que somos é fundamentalmente transcende a ideia de uma individualidade, tá? Mas a gente só vai realmente entender isso na medida em que a gente experimenta essa, entre aspas, real natureza, aquilo que é fundamental em nós. Ou como eu gosto realmente de dizer, né, o eu real. Esse eu real, ele não é um indivíduo no seu fundamento. Mas para a gente realizar isso e não ficar só no campo das ideias, eu tenho que me expor, eu tenho que viver. E quanto mais eu desconstruo a experiência desse falso eu, que é imaginativa, que é baseada em alienações, em abstrações, e mais eu consigo perceber a realidade concreta, mais eu estou estabelecendo um contato de fato com o dito eu real. Mas não aceitem goela abaixo que eu estou falando, busquem nas experiências concretas de vocês no dia a dia construir essa experiência. Né? Tentem enxergar um pouco mais as coisas como elas são e menos como nós gostaríamos que elas fossem. E talvez a nossa perspectiva perante o mundo mude. Talvez aquele senso de coletividade, né, de sermos mais empáticos, comece a surgir sem precisar de uma catástrofe natural ou de qualquer outra coisa acontecer. Talvez a gente comece a se perceber como um coletivo sem a necessidade de uma pressão do contexto, como o Pava falou, né, no exemplo da semente que recebe a pressão do solo. Na medida em que eu e vocês, a gente começa a observar o que de fato é a vida, é quase que invariável. Eu vou falar isso, né, mas é quase que invariável, é quase que uma certeza a gente começar a se perceber como um coletivo, a gente começar a perceber, entre aspas, o calo do outro, né? A gente começar a ter uma experiência muito mais desperta nos meios práticos da nossa realidade material, né? Ou seja, a gente começar a atuar coletivamente sobre até mesmo os princípios governantes ou que governam, seja a esfera da cidade, do estado. Talvez aí a gente comece realmente a experimentar uma democracia, tá? Mas bora lá. Mudar nós, que daí a gente vai para algum lugar similar a nós dentro de nós. E mesmo estando aqui, a gente ainda pode fazer muito pelo lugar que a gente está. E quanto mais a gente transbordar, quanto mais a gente dá, maior a gente se transforma, mais energia a gente tem, mais capacidade a gente faz, né? Maior sempre é o que mais dá. É o que mais transborda, é sempre o maior. Então, se eu acho que é bom ou se é ruim, eu acho que eu só vejo tudo bom, sabe? Eu vejo que tudo é bom, tudo é transformação, tudo é aprendizado, tudo é evolução, 10ª lei do universo, tudo está certo. Vai promover mudanças profundas, vai promover que as pessoas reflitam quem elas são. Ele próprio diz, né? A maior questão vai ser com o que as pessoas vão se identificar. Óbvio, hoje em dia se identificam com a profissão. E elas vão ficar até quando se identificando com a profissão? Eternamente? Elas não estão se identificando com elas mesmas, né? Daí, o que elas vão se identificar? Olha que bênção! Pela primeira vez na história vai começar a mudar a coisa mais importante, a identificação que cada um tem das coisas. Beleza, isso aí eu acho até interessante, apesar de ser contraditório com todo o discurso anterior dele, isso aí eu concordo, né? O ócio, entre aspas, mais tempo para viver, faz com que a gente tenha mais possibilidade de se questionar por questões fundamentais. Aliás, esse é um dos gatilhos que iniciou o desenvolvimento do que hoje nós chamamos de yoga, tantra. Foi esse tempo de observação que as pessoas começaram a ter sobre as suas próprias relações com o contexto. Então, nesse aspecto, concordo com Pava. Beleza, apesar de que o que ele colocou aqui ser de uma certa forma contraditório a tudo que ele estava falando, sei lá, há 2 minutos atrás. Não, mas é claro que isso é um longo processo, né? Louco, é um grande degrau que a humanidade vai dar até chegar nesse patamar. É óbvio que isso vai gerar desemprego, é óbvio que isso vai... Mas são situações a serem
superadas, né? As pessoas se reinventam, as pessoas elas acham um trabalho que condiz com o propósito delas, Exato. Qual que é o desafio dessas pessoas que ficaram sem emprego, então? É buscar um novo emprego? Qual que é o desafio das pessoas que ficaram sem ter o que fazer? O que a alma dela chama ela para fazer? E isso sempre ela vai ter como ir. Se ela confia nela, se ela não se auto-sabota devido a crenças inferiores que ela tem dela, de que é pobre coitada, de que não pode, de que é desvalorizada, de que tem traumas, de que é vítima, essa pessoa vai ficar paralisada sempre. Tendo todos os empregos do mundo disponível ou não tendo nenhum. Se não tiver nenhum, o que ela faz? Ela vai ver aquilo que a alma dela chama ela pra fazer, aquilo que a alma dela sente vontade de fazer. Ela se valoriza, ela tem autoestima, ela não tem nada que a bloqueie, ela vai, ela faz acontecer, ela faz porque ela faz. A gente vive a realidade concreta, a gente sabe que não é assim, tá? A gente sabe que não é assim. A gente pode ter um chamamento da alma para isso e aquilo outro, mas as estruturas sociais que a gente está inserido nos direcionam, nos pressionam a fazer aquilo que dá. As pessoas hoje estão buscando sobreviver. Numa situação hipotética onde as pessoas não precisam mais lutar pela sobrevivência, aí talvez ela possa escutar o chamado da alma sei lá, viver daquilo que a alma dela a alma dela está direcionando. Curiosidade aqui, o princípio original do sistema de castas, daquilo que a gente chama de sistemas de castas lá na Índia, tinha como base esse preceito aí, né? Hoje a coisa está muito engessada, quem é filho de Brahmani vai ser Brahmani, quem é da casta X vai ser sempre da casta X. Mas no princípio, o que era proposto era essencialmente isso que o Pava está falando. Você tem na sua família uma pessoa que tem, sei lá, uma maior aptidão para música, a sociedade criava condições para que aquela pessoa fosse a melhor música possível. O seu irmão, de repente, não sente nada como para ser músico. Ele gosta de estudar filosofia, então a sociedade dava àquela pessoa total condições de ela se tornar o melhor filósofo possível. Esse foi o princípio desse sistema que hoje é engessado, tá? E o porquê se engessou, não dá para eu explicar aqui, que senão a gente vai ficar até amanhã. Mas a proposta original era essa, a sociedade agir de maneira a fazer com que cada indivíduo pudesse realizar o seu potencial, tá? Mas o porquê que não deu certo é outra história. E aquilo lá acontece, ela prospera, ela cria, ela faz, ela vai, ela avança, ela desenvolve, ela cria uma empresa dela e é ela que vai precisar de funcionário. Ah, mas o que falta? Aí que tem que pensar, o que tá faltando, né? O que tá faltando para essa pessoa? Quais são as conexões que ela não fez? Isso que ela tem que refletir. Quais são as conexões que eu não fiz para estar nessa situação? Quais são as conexões que eu poderia fazer? Quais são os conhecimentos que eu... De repente eu só não nasci herdeiro. Foi isso que aconteceu. Eu só não nasci herdeiro. Então eu preciso fazer aquilo que dá. Eu preciso observar a circunstancialidade, a realidade material concreta e observar aquilo que me é ofertado e fazer disso o melhor possível, né? Ou o que dá. De repente foi só isso. De repente não é. Percebe que esse discurso que ele está tendo agora no final é um discurso que vai acabar no. Se você se esforçar, você consegue. Você tem que mudar o seu padrão mental, o seu mindset. Talvez você, sei lá, né, tomar um banho de gelo e acordar às 5 horas da manhã, você vai conseguir. Talvez se você andar com pessoas prósperas, você também será próspero, sabe? Enfim, eu acho que não vamos sair mais disso nesse vídeo, né? Então eu vou me despedindo de vocês, pedindo que observem com tranquilidade essas propostas que o Pava colocou até aqui. Na descrição do vídeo vai ter o vídeo completo, né? Sem minhas falas, para depois vocês escutarem e ponderarem por si só, tá bom? Então eu agradeço muito a vocês. Espero que a gente se veja em breve.